E é um prazer para a gente estar compartilhando um pouquinho desse bate-papo, basicamente, que é para a gente avançar um pouquinho nessa questão um pouco sensível, né, que é o imposto de renda pessoa física. Com relação à pauta aqui da nossa apresentação, tá? A gente vai tecer algumas considerações prévias sobre o imposto de renda pessoa física, tá? De modo que eu sei que muitos aqui já detêm algum conhecimento razoável, mas é importante que todo mundo fique na mesma página para que a gente possa, depois na sequência, entrar no imposto de renda pessoa física especificamente para os investidores anjos, né? E aí nós vamos dividir aqui, a gente fez toda a apresentação a partir do mútuo conversível, tá? Nas suas 3 etapas principais, que é enquanto mútuo, quer dizer, como que eu declaro aquele mútuo, como que eu declaro depois da conversão em participação e depois no exist, né? E também colocamos, aí não como uma etapa, mas como uma hipótese que está contratualmente prevista, ou via de regra está, que é o desinvestimento, que seria efetivamente a cobrança do mútuo, que a gente sabe que na prática não se concretiza muitas vezes, mas está lá e a gente vai abordar. A gente vai, en passant, também fazer referência a outras modalidades de investimento, mas até por conta, para não estender muito o escopo da nossa apresentação, a gente vai focar mais naquele que é o mútuo conversível, que a gente sabe que é mais comum, né, em todas as nossas operações. Bom, algumas considerações prévias sobre o imposto de renda pessoa física, gente. Basicamente, quais são os fatos geradores, tá, de imposto de renda? Renda sobre o trabalho, né, que seria aí salário, prolabore, né? Renda sobre o capital, e aí entraria aluguel, e aí aplicações financeiras também. E acréscimo patrimonial, que é o famoso ganho de capital, que seria a alienação de imóveis. Então, eu comprei uma casa por 2 milhões, vendi por 3, ganhei 1. E esse 1 é tributado no imposto de renda. Isso serve, aí entrando já um pouco na seara do que nós vamos falar, alienação de ações. Então, eu fiz um investimento por 100 mil e tirei 500, eu tenho 400 de ganho de capital. Então, mas essa, essencialmente, é a lógica do imposto de renda, tá? As alíquotas, via de regra, eu vou só passar aqui muito rapidamente, não é o escopo a gente ficar detalhando esse tipo de coisa, mas é só, no trabalho é de 0% a 27,5%, né, na pessoa física. Aplicações financeiras é uma tabela regressiva, que começa em 22,5%, aí vai até 15%, conforme o prazo. Quanto maior o prazo, menor a alíquota, né? Fundo de ações, 15%, e os ganhos de capital, que é de 15%, quando é até 5 milhões, e até 22,5%, que é acima de 30 milhões. Então, alguns pontos de atenção aqui, tá, gente, que é onde geralmente dá problema no imposto, tá? Esse aqui até não é tanto, que é mais identificar os rendimentos tributáveis. Quais que efetivamente são rendimentos tributáveis? Por exemplo, dividendos não são tributáveis, por enquanto. Dizemos todos que assim permaneça, mas por enquanto não são. Um movimento grande aí para que isso passe a ser tributado, mas por enquanto estamos ainda isentos, tá? E outro ponto, e aqui, gente, eu diria que talvez seja o ponto mais sensível da declaração do imposto de renda, que é a compatibilidade entre patrimônio e renda. Então, acontece muito, por exemplo, o cara vai lá e declara 2 milhões de reais de patrimônio em 31 de 12 de 2018. Aí ele chega em 31 de 12 de 2019 e declara 5 milhões. Aí ele declara também que teve uma renda de 1 milhão de reais. Tá? Aí, óbvio que tem 2 milhões de reais aqui descoberto. Quer dizer, de onde é que veio isso? Caiu do céu? Aí a gente já sabe o que acontece, né, gente? Vem o leão e autua, porque não tem origem. Isso é muito comum. Então, a essência da declaração de imposto de renda é essa compatibilidade entre patrimônio e renda. Tá? Mais algum ponto de atenção também é o momento do registro da aquisição, né? Que é o sujeito compra uma casa, isso acontece muito, ele compra a casa por 3 milhões, vamos registrar por 2, sei lá, porque eu não tinha origem para aquele 1 a mais, eu quero pagar menos ITBI,
vai lá depois e vende por 3 milhões. O que acontece? Ganho de capital de 1 milhão, tributa. Então, esses são os pontos mais sensíveis assim que vão acontecendo, que regularmente geram problema na declaração de imposto de renda. Tem um outro também, que é o regime de caixa, que é uma questão específica aqui. E agora eu vou passar a palavra para o sócio tributarista do escritório, que eu estou aqui dando umas questões mais genéricas iniciais, né? Vou passar a palavra para o João Burke aí, que eu acho que ele vai dar continuidade agora e vai avançar nas questões mais específicas. João. Então tá bom. Gente, imposto de renda da pessoa física é curioso que é um negócio que, pô, é um troço que eu gosto de fazer. E uma das coisas que eu mais gosto do imposto de renda é exatamente essa questão aqui do regime de caixa, né? Isso aqui é uma diferença que a gente tem em relação à questão da pessoa jurídica, que muitas vezes faz total diferença, tá? Essa regrinha aqui é de 1988, se eu não estou enganado, não sei se é 98, mas enfim, é uma regra antiga, é da Lei 7713, tá? Que fala que os impostos da pessoa física, né, o imposto de renda, desculpe, da pessoa física tem que ser pago na medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que normalmente eu vou trabalhar com a pessoa física com a ideia de custo de aquisição. Então eu mantenho congelado aquele valor, né, histórico de quanto eu paguei em determinado bem, e no momento em que eu for alienar é que eu vou apurar o meu ganho de capital, né? No parágrafo 3º, que vocês estão vendo aí, é a base para a tributação do ganho de capital em si, tá? Então, qualquer operação que importe em alienação de bens fica sujeito ao ganho de capital, né? Falando aqui um pouquinho, então, trazendo para a realidade da pessoa física, né? Na questão do mútuo conversível, como é que a gente enxerga essa história? A gente tem o momento da constituição do mútuo, tá certo? Que é a celebração do contrato. Depois você tem a participação societária, então quando você converte aquele mútuo em investimento. E o exit, que é o que a gente busca sempre, né? É conseguir sair dessa participação societária fazendo a realização de um lucro, né? O que pode acontecer no meio do caminho? O mútuo pode não ir para frente, tem a questão aqui da cobrança do mútuo, né? Tem uma discussão entre os anjos, né? Se deveria cobrar mútuo, se não deveria cobrar um mútuo. A gente só tem que tomar o seguinte cuidado, né? Desculpem, voltar aqui. Nessa questão da cobrança do mútuo, isso a gente vai esmiuçar um pouco mais na próxima live, que a gente vai falar detidamente sobre o contrato de mútuo, tá? Mas qual que é a preocupação da pessoa física amarrando naquele ponto do regime de caixa, né? Para o imposto de renda, faz total diferença a gente saber o quando, né? O elemento temporal do fato gerador do imposto de renda. Então, pô, se eu logo lá na largada já falo que não vou cobrar aquele mútuo e depois ele vira pó, o risco é daquilo ser considerado desde a origem, sabe, 2, 3 anos até o mútuo virar pó, desde a origem ser considerado uma renda para a startup, tá? Então, por isso que esse aspecto da cobrança do mútuo é importante a gente ter em mente. Mas isso a gente vai detalhar um pouco mais na próxima, tá? Isso aqui, bom, é velha conhecida de vocês, é a declaração de imposto de renda, né? Então, quando eu fizer o empréstimo com uma startup, eu registro um bem, né, naquela ficha de bens e direitos, né? Coloco ali os detalhes. Esse campo aqui, gente, de discriminação, estão vendo aqui que tá escrito, né? Contrato de mútuo com a startup e tal. Esse é um campo, assim, ele é livre, né? Então, o que é interessante? A declaração de imposto de renda é muito difícil ela ser lida por um ser humano. Muito difícil. Tá? Os filtros normalmente são todos eletrônicos, né? Até chegar ao ponto de um fiscal realmente olhar a tua declaração é porque você não conseguiu se defender ainda em todas as intimações, né? Mas é um campo legal de ser utilizado porque como ele é livre, você pode colocar detalhes ali a respeito da operação e vão ser úteis, né? Imagina que a gente vai ser fiscalizado sempre 5 anos para trás. Então, agora eu estaria sendo fiscalizado de um negócio que aconteceu lá em 2015, 2016, né? Então, é bom deixar aqui nesse campo a tua descrição.
No valor que eu tenho que colocar no mútuo. Lembram daquele critério de caixa? Então, aqui, na situação em 31 de dezembro de 2019, eu coloco aquilo que eu paguei. Se eu me comprometi com 2 tranches, por exemplo, só paguei a primeira, aqui eu só vou lançar a primeira. Tá? Se eu tenho juros a receber, mas ainda eles não foram vencidos, também vou deixar de fora. Tá? Um comentário importante aqui na lógica de declaração de imposto de renda é o seguinte: o que vale mais, o que é o segredo da coisa, né? O Marcelo estava falando da questão de acréscimo patrimonial. Gente, a hora de declarar imposto de renda é uma hora legal para você colocar ali, né, dentro das regras, claro, mas ver a tributação que é a mínima possível, né, aquela correta, tá certo? Sem cometer erros, mas enfim, pagar de uma forma racional e maximizar aquilo que você vai declarar no teu ativo, porque isso aqui vai ser base para um ganho de capital lá na frente. Então, quanto mais eu declarar aqui nos meus ativos, melhor, né? Essa ficha de ativos, ela serve só para confrontar se os meus ativos estão compatíveis com o meu rendimento, né? Mais ou menos aquela história que você observa os sinais exteriores de riqueza da pessoa para ver se está compatível com a renda que foi declarada, tá? Então, bom, lancei o meu crédito, meu contrato de mútuo com a startup. Aí, umas coisinhas importantes para a gente ter em mente, tá? Então, assim, quando eu tenho o mutuante, o credor do empréstimo, pessoa física, eu não tenho incidência do IOF. Mas se eu colocar um mutuário, uma pessoa jurídica, aí existe esse imposto para startup. Tá? Então, quando a gente vai tomar uma decisão de investimento, bom, vou colocar minha física ou a minha jurídica para investir, né? Esse é um aspecto importante. Não é um imposto muito alto, mas ele existe. Tá? Questão dos juros no contrato de mútuo. Isso aqui tem uma disciplina interessante aqui no imposto de renda. Não vou dizer que está correta, tá? Mas foi a forma que o fisco até agora conseguiu encaixar, né? Por quê? Porque o desafio da legislação do imposto de renda, assim como qualquer legislação tributária, é encaixar nos conceitos de direito civil, naquilo que existe, encaixar as situações da vida. Então, como é que eles encaixaram essa história? Encaixaram assim, bom, você cobra juros no mútuo, então isso aqui é uma aplicação financeira. Você vai ter uma tributação equiparada a como se fosse uma financeira, tá? Isso ficou muito evidente, vocês vão lembrar desse exemplo, naquela história do contrato de participação, né? Aquele que mexia na lei complementar das micro e pequenas empresas, e a saída que eles adotaram foi exatamente essa, né? Os juros são uma receita financeira. Bom, converti meu empréstimo em participação na startup, vou receber cotas. O que eu vou fazer? Logicamente, eu vou zerar aqui o meu ativo, né? O crédito decorrente de empréstimo com a startup. Vou colocar a data em que foi essa alienação, né? Essa baixa em 2019 e vou registrar, vou trocar de linha, né? Vou colocar aqui as cotas da startup na parte lá de cotas, né? No código específico de cotas, né? Respeitando aquela história do regime de caixa, então quanto eu gastei na operação que eu coloco aqui no meu ativo, né? E pronto, aí passei a ser sócio declarante de uma startup perante a Receita Federal, tá? Exit. Legal, conseguimos achar uma startup que virou um sucesso. Vou vender a minha participação para um terceiro. Então, na hora que eu transfiro, né, a titularidade era minha, passei por um outro comprador, né, consegui essa minha saída, eu tenho a questão de tributação pelo ganho de capital, por quê? Porque é um bem que está gerando esse rendimento para mim, tá certo? Por mais que o anjo tenha que suar para caramba, né, para conseguir fazer a startup decolar, né, essa tributação aqui acaba sendo entendida como se fosse um rendimento puro de capital, tá? Então, normalmente, a gente vai falar que a tributação é da ordem de 15%. Tomara que a gente consiga, né, chegar a ter que pagar 22,5%. Isso significa que o nosso ganho na operação foi da ordem de 30 milhões. Né? Isso é o lucro efetivo. Tá? Porque o investimento também ali era tão pequeno que, enfim, é quase desprezível, né, dos 10 mil reais. Né?
Se for pequenininha essa alienação, né, para o mesmo conjunto de bens ou direitos vendidos no mês, até R$ 35.000, aí eu estou dispensado do pagamento do ganho de capital, tá? Só para registrar, né, para a gente não esquecer essa informação, né, que pode ser útil para uma outra situação, por exemplo, vendi um carro, alguma coisa assim, tá? Muito bem. Aí, isso aqui é uma coisa legal. Essa ficha que vocês estão vendo aqui é de um módulo chamado ganho de capital, tá? Então, a Receita vai lançando vários programinhas satélite que você vai incorporando a sua declaração, né? Esse é um programa, ele tem algumas falhas, tá? Se você comparar exatamente com a legislação, tem determinadas situações que você não consegue preencher muito bem, tá? Mas é um programinha que funciona, ele roda, ele tem ali toda a questão de inscrições, fichas todas que você vai colocando, então ele te ajuda já a você verificar, né? Eu diria que assim, é sempre importante você fazer a conta manualmente, né? Para verificar se você está preenchendo corretamente a declaração, porque é muito tentador você jogar as informações todas na declaração, mas se você preencher alguma coisa errada, você vai perder algum ponto da informação e você pode pagar alguma coisa equivocada, né? Conceito importante aqui, gente, inflação. Inflação, correção, infelizmente a gente não tem como colocar para o ganho de capital de participações societárias, o que é uma pena, tá? Na venda de imóvel, por exemplo, você já tem determinados fatores de correção, mas participação societária não tem, tá? Bom, aí abaixo aqui da participação societária, eu vou zerar esse meu ativo, vou trocar por uma conta de banco, né? Você vai tirar do valor investido na startup e aquele dinheiro vai aparecer refletido no teu banco, né? Ou um crédito a receber, né? Se for recebimento a prazo, né? Bom, aqui o desinvestimento. Então, não deu certo a operação. Então, eu vou cobrar de volta o mútuo, né? Se eu vou cobrar de volta o mútuo, eu vou tirar, então, daquele crédito decorrente de empréstimo, que era a operação original, e vou lançar em outros créditos, poupança, conta bancária, enfim, onde eu receber efetivamente aquela história. Se eu não receber nada da startup, o que eu faço? Aí o problema não é meu, né? Porque assim, quem tem questões com imposto de renda é quem recebe, não quem paga. Então, assim, se eu simplesmente der baixa aqui na minha declaração de imposto de renda, isso pode ser considerado uma remuneração, uma receita para outra ponta, para a startup. Mas para mim, eu simplesmente vou lá e vou zerar a minha declaração, tá? E a questão dos juros, a gente já tinha comentado, equivale a uma aplicação financeira, né? Tem outras operações menos usuais, mas aqui eu vou falar rapidamente, até para deixar bastante possibilidade para vocês perguntarem aquilo que for necessário. Mas assim, vamos fazer uns comentários. Então, assim, primeiro ponto, a questão de dividendos que o Marcelo estava comentando, né? Os dividendos, por enquanto, são isentos aqui no Brasil, tá? Tem uma lei de 95, se eu não estou enganado, que vira e mexe, ameaçam acabar com essa história de isenção da tributação dos dividendos. E esses dividendos, eles são isentos até a página 2, porque assim, se são dividendos recebidos no Brasil, esses são isentos. Agora, dividendos recebidos no exterior, esses são tributados pela tabela progressiva, até 27,5%. Então, precisa tomar cuidado com as operações com o exterior, tá? É difícil uma startup pagar dividendos, né? Até porque muitas vezes o caixa acaba sendo reinvestido para conseguir alavancar cada vez mais as operações, mas enfim, fica aí a dica e o comentário, né? Dos juros a gente já falou, aplicação financeira, juros sobre capital próprio. Esse é um outro bicho que existe na nossa legislação, mas assim, é muito difícil aplicar, porque o que você paga de juros sobre capital próprio, né, ao invés de pagar dividendos, ou em complemento aos dividendos, é muito pouquinho. Vocês imaginem que é limitado ao valor da TJLP. TJLP, se não for zero, é quase zero. Nem sei quanto que está hoje em dia, mas já era zero quando a gente tinha índices de Selic, sabe, acima de 12%. Tá? Hoje em dia é absolutamente nada, tá? Mas fica o registro histórico. Se tiver a remessa por um país de tributação favorecida, aí ao invés de sair com retenção de 15%, sai com retenção de 25%, tá? E outro detalhe é o seguinte, gente, operação com o exterior não dá para muito ter uma fórmula pronta.
tem que ver tratado. Então, existem duas modalidades aí em relação a tratados. Existem aqueles que já estão previstos, né, assinados pelo Brasil, e tem uma outra modalidade que é chamada reciprocidade de tratamento. Então, por exemplo, Brasil e Portugal têm tratado, legal. Brasil e Estados Unidos não têm tratado, mas mesmo assim você consegue determinadas facilidades tributárias. Então, tem que olhar muito país a país, situação a situação, tá? Contrato de participação, vou falar brevemente aqui a respeito dele. Ele tem toda a lógica construída em cima de um contrato de aplicação financeira, tá? Isso foi mais uma interpretação da Receita Federal na formalização da instrução normativa do que propriamente o momento de formação da lei, tá? Mas tá resolvido dessa forma, encaixaram dessa forma, né? Então são aquelas alíquotas regressivas em função do tempo. Sociedade em conta de participação é um outro instrumento societário interessante que a gente vai abordar também nas próximas, né? Nas próximas lives, porque ele te permite participar de determinado empreendimento dentro da startup. Então, eu tenho lá a Jute, por exemplo, que tem um negócio que é de jurimetria e o outro que é de jurisprudência. Bom, se eu quiser participar de jurisprudência, porque eu acredito mais, e do jurimetria não, eventualmente criar uma SCP como veículo para fazer essa distinção em função dos produtos poderia ser um negócio interessante, né? E aí, qual que é a vantagem? Os dividendos recebidos pelo sócio oculto, né? Não o ostensivo, o sócio participante, perdão, a terminologia nova é essa, né? O sócio participante, ele vem como dividendos, então ele vem isento de tributação também, né? E, enfim, e no restante a gente segue as mesmas questões básicas da tributação. Por quê? Porque, na essência, gente, é aquilo que eu estava comentando. A tributação, ela acaba tentando encaixar nos conceitos de direito civil, muitas vezes a forceps até, né? Ela tenta colocar, sabe, uma coisa quadrada num negócio que é redondo e tal, mas ela precisa usar os conceitos que já existem de direito civil para conseguir fazer tributação. Então, quando vem o fisco interpretando demais e criando regras em cima daquilo que é a tributação, os tribunais acabam derrubando, porque não pode, tá? Então, bom, gente, falei. Basicamente é isso em relação à tributação. Eu queria abrir para vocês para perguntas. A isenção para o exit é igual das ações 20 mil ou igual dos demais investimentos 35 mil? 35 mil, tá? Entra na categoria de demais investimentos. As ações são uma modalidade específica e sabe, Léo, que até na questão de ações, o day trade, por exemplo, ele não tem essa isenção. E contrato de opções também não tem essa isenção, tá? Por isso que é bem específico. A gente vai cair na categoria para startup nos 35 mil. Tem uma que é a alíquota de 15% é por operação ou no valor total do CPF, CNPJ? A alíquota de 15% é por operação, tá? Não é por CNPJ, é por alienação. É por operação, tá? Vamos dizer, é por investimento em startup. Então, eu tenho 3 startups, seriam 3 apurações distintas, tá? Só tem que tomar um cuidado aí nessa operação, que é o seguinte: quando eu faço o diferimento da tributação, então eu vou receber alguma coisa agora, outra daqui a 6 meses, outra daqui a 1 ano, isso é tudo considerado uma operação só, ainda que o recebimento seja em momentos diferentes. Os juros pagos pela startup devem constar do informe de rendimentos por ela fornecido? E tá bom, sim, com certeza, Léo. Ela tem que colocar essa questão dos juros na parte de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, dentro do informe de rendimentos, tá? Tabela do imposto sobre ganho de capital tem parcela a deduzir, é calculado escalonado ou simplesmente aplica a alíquota ao ganho oferido? Não, então, a tabela, ela, na verdade, não tem tabela, tá? Você só tem a tabela em relação aos ganhos. Então, até 5 milhões é 15% e depois começa a escalonar e vai até acima de 30 milhões fica 22,5%. Eu não deduzo nada.
Caso o anjo decida perdoar o valor do mútuo, basta zerar o código 51 ou alguma preocupação adicional? Então, para o investidor, é isso. Você zera, dá baixa lá, como se você tivesse um carro roubado. Perdi meu ativo, tá? Então, para o investidor, não tem preocupação maior do que baixar o teu ativo. Tá? O problema vai ser lá para a startup. Como é feita a declaração do mútuo offshore? Esse é legal, hein? Tela, a questão é a seguinte, o mútuo offshore ou o mútuo onshore no Brasil é exatamente a mesma coisa. Então, assim, você vai declarar o quanto você emprestou e vai manter ali numa conta de mútuo, né, na sua parte de bens e direitos, tá? Só tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, se é um mútuo propriamente dito, você vai pegar e vai usar a taxa de conversão da moeda. Vamos imaginar o seguinte, você fez um mútuo lá fora, tá? Então você tinha já dólares e vai emprestar para alguém lá fora. Essa é uma situação, porque aí você vai ter que pegar uma taxa de conversão, que vai ser a taxa do empréstimo, e você, se essa moeda não for o dólar, for o euro, você vai ter que fazer a paridade do dólar para o euro e depois converter do euro para dólar, aí do dólar para real naquela data, e vai congelar aquele valor. Então, fiquei 5 anos com aquele empréstimo, eu fico 5 anos congelados. Se o empréstimo sair do Brasil e for para lá, é mais fácil. Eu pego o valor do contrato de câmbio daqui, seguro na minha declaração e mantenho constante, tá? Qual que é o cuidado que tem que se ter? Se eu faço não um empréstimo por uma empresa no exterior, mas sim um depósito em conta não remunerada no exterior, que é outro bicho lá da legislação tributária, aí eu tenho que atualizar a cada ano, 31 de dezembro de cada ano, eu preciso atualizar o valor pela taxa de conversão atual, tá certo? E registrar a diferença como um rendimento isento de variação cambial. Então, imagina que quem tem conta não remunerada no exterior agora está tendo uma paulada de variação cambial no imposto de renda. Não tributável, mas aparece lá e gera um belo de um alarme amarelo, né? Apita um negócio amarelo na sua declaração. Porque você coloca variação cambial, não tem CNPJ, fica lá um amarelo, tá? Quando tem esses amarelinhos na declaração, aí a chance de você cair numa malha fina é importante, tá? Mas é isso. Em que casos precisa utilizar o AFAC, adiantamento para futuro aumento de capital? Então, assim, vamos lembrar aquele conceito, né, de que a parte tributária precisa se encaixar na legislação civil, tá? O AFAC é um negócio contábil. Ele não tem propriamente uma definição na regulamentação civil. Tá certo? Ele é um adiantamento para futuro aumento de capital, mas está num híbrido, porque é um crédito do sócio perante a sociedade, que ainda não está no capital, mas também não é exigível porque não é mútuo. Qual foi a solução da Receita Federal? Interpretou que aquilo é um mútuo e vai tributar exatamente igual ao mútuo, tá? Então, assim, se for um AFAC, se eu colocar na minha declaração AFAC, porque eu tenho um contrato dizendo isso aqui é um AFAC até determinada data, eu colocaria da seguinte forma: na parte de bens e direitos, eu declararia lá como crédito decorrente de empréstimo, aquele código lá, acho que era o 36, mas o mesmo crédito no mútuo, e na descrição eu colocaria a FAQ para a sociedade tal. Há quem diga que o código para lançamento do mútuo é o 49, outras aplicações de investimentos, e não o código 51, empréstimo. Há consenso sobre lançar um mútuo com código 51? Então, assim, consenso em questão de imposto de renda é difícil existir, tá? Eu não diria que tem consenso. Eu te diria que, primeiro, uma modalidade ou outra, você colocar o 49 ou o 51 não vai fazer diferença nenhuma na sua declaração, tá? Absolutamente nenhuma. Em termos de seguir aquilo que está previsto na legislação, eu te diria que o código mais correto é o 51, porque nesse momento do mútuo, né, é o código do empréstimo, porque nesse momento o mútuo ainda não se aprimorou, você não tem ainda uma participação societária. Então, se eu coloco lá outras aplicações de investimentos, eu já reconheci que desde o começo aquilo é uma aplicação de investimentos. Mas dentro da linha de você manter a natureza jurídica
do contrato de mútuo conversível, você declarar como investimento desde o início, se você declara como mútuo, é mais uma prova de defesa depois, se você tem, de ser responsabilizado como eventual sócio da empresa, entendeu? Quer dizer, se você mantém a lógica, a estrutura do contrato e faz a tua declaração de imposto de renda compatível com ela, você tem mais elementos para dizer que isso aqui era um empréstimo, que, portanto, você não tinha ingerência direta na empresa, que você não respondia na eventualidade de uma desconsideração da personalidade jurídica. Então, tem um aspecto aí que vai além do tributário, mas uma compatibilidade com a própria natureza jurídica do documento que você está fazendo, entendeu? Eu não faria assim, não. Eu não simplesmente trocaria agora. Eu manteria a informação do Código 49, crédito decorrente de mútuo, né? Estava lá Código 49. Aí eu zero nesse ano de 2019, escrevo reclassificado para o Código 51. Aí eu abro um outro Código 51, situação em 2018, zero, situação em 2019, 10 mil, o valor que seja, e aí repetindo exatamente a mesma história. Sabe por quê? Se eu pegar uma ficha de bens e direitos e simplesmente trocar o código que existia, eu tenho um risco bom assim de cair numa malha fina, tá? Então assim, dá um pouquinho mais de trabalho, mas para recorrigir eu faço aquele depara, entendeu? Troco, eu fico com as duas linhas duplicadas, uma zerada e uma com informação. Aí a partir dos próximos anos, não faria isso também de forma retroativa, porque não vejo necessidade, como eu falei, do ponto de vista tributário, não vai mudar. Mas se quiser mudar, é legal fazer mais passo a passo, entendeu? Aí não cai na malha fina por esse motivo. Declaração de cotas e quinhões de capital offshore segue a mesma linha de declaração no Brasil? Algum cuidado adicional? Olha, o tema offshore, você pode usar offshore para várias operações, tá? Existem facilidades no exterior que muitas vezes em outras legislações você não encontra, mas propriamente utilizar um offshore não é problema nenhum, desde que você faça tudo corretamente, né? Qual que é o problema? O problema é o seguinte: se eu fizer uma remessa então vamos imaginar que eu tenho um brasileiro, uma brasileira, né? Utilizando uma offshore, essa offshore investe no Brasil, tá, Ana? Se essa empresa brasileira pagar os dividendos para os seus acionistas, vai pagar para offshore também. E aí vai sair daqui com uma retenção de 25%. Né? Então, pode não ser um negócio muito interessante. Né? Se eu tenho uma offshore lá fora, eu vou fazer dessa offshore meu veículo para investir, eu tenho que declarar a propriedade dessas cotas da offshore, tá certo? Então, esse já é um elemento adicional. Eu tenho um segundo ponto aí que é importante a gente falar, né? Que é a questão da declaração de capitais brasileiros no exterior. Então, se eu tenho acima de 100 mil dólares no exterior, eu preciso declarar para o Banco Central também, tá? O Banco Central tem umas multas pesadas para quem deixa de declarar, e normalmente a regra é a seguinte: você entrega essa declaração do Bacen um mês antes do final do término do prazo da declaração de imposto de renda aqui no Brasil, tá? E aí vamos colocar o seguinte também: bom, se eu tenho investimento lá fora e esse investimento lá fora me gera os dividendos, né? Ou qualquer tipo de remuneração, isso vai ser recebido aqui para você, como distribuição aqui no Brasil, sujeito ao pagamento de imposto, sendo dividendo lá fora 27,5%. Tá? Então, assim, só tem que lembrar e tomar cuidado um pouco com a tributação. Tá? Mas no restante, a forma de declarar, se for um investimento direto, você coloca lá a participação societária. Se for um mútuo, você vai usar o código específico. Tá? Se a saída se der ainda como mútuo, por hipótese, com algum ganho, qual seria o imposto? Saída da startup aqui no Brasil? É isso? Investir em startup no Brasil? Se resgatar mais do que... Então, se eu tinha um mútuo e recebi de volta um mútuo com alguma coisa a mais, essa coisa a mais é um rendimento de aplicação financeira. Tá?
Então, eu tributo como se fosse uma aplicação financeira. Como é feita a tributação para trazer o dinheiro da offshore para a pessoa física? Bom, vai ter que passar primeiro da LLC para offshore, e aí da offshore vai chegar aqui para a pessoa física, tá? Coisa legal do imposto de renda da pessoa física. Coisa legal do imposto de renda da pessoa física é a história do regime de caixa. Se eu tivesse essa mesma estrutura através de uma pessoa jurídica brasileira, eu ia começar a ter problema. Problema assim, ia ser uma coisa um pouco mais chata, tá? Por quê? Porque eu ia ter que reconhecer por equivalência patrimonial esse investimento que é feito na pessoa na offshore, né? Como você chamou aqui. E aí, reconhecendo aqui no Brasil, eu começo a ter uma questão de antecipação de tributação. Se eu mantenho essa estrutura offshore lá no exterior, através de uma pessoa física aqui no Brasil, ela pode ficar lá rodando, recebe, ganha e não transfere o dinheiro aqui para a pessoa física brasileira. E aí eu não tenho a tributação da pessoa física brasileira, porque regime de caixa eu não recebi nada. Enquanto eu mantiver lá no exterior, sendo pessoa física, via questão do regime de caixa, né, aquela historinha da Lei 7713, que a gente colocou no começo da apresentação, já te blinda. Então, assim, pode ser até uma forma de planejamento, né? Porque você pega e difere todos esses ganhos que você teria que ter aqui no Brasil, você deixa lá fora, a própria offshore vai, compra ativos, revende e tudo mais, e isso não é tocado pela tributação brasileira, enquanto permanecer assim. Legal, então. Obrigado, pessoal.